Vou me apresentar. Meu nome é Mirela, eu sou biomédica e eu sou assessora científica aqui da Ecodiagnóstica. Hoje a gente vai falar um pouquinho das vantagens da utilização do antígeno na epidemia que a gente está tendo de Covid-19, certo? A gente está aí com muitos testes novos chegando e eu vou falar para vocês por que a detecção de antígeno ela é importante no cenário atual. Bom, o que é o antígeno, né? O que é esse analítico que a gente vai estar procurando? O antígeno, ele é um pedacinho do vírus. Então, de forma bem fácil para todo mundo entender. Eu vejo que muitos aqui já trabalham no ramo de laboratório há muito tempo, então vocês já devem estar familiarizados com o NS1 do dengue, certo? O antígeno do coronavírus que a gente está pesquisando seria semelhante ao NS1 do dengue, para ficar mais fácil de todo mundo entender. Aqui eu tenho a estrutura do vírus para vocês, e o antígeno pode ser qualquer uma dessas proteínas que estão marcadas aqui. Então, o vírus ele é constituído de várias partes, de várias proteínas juntas, e quando a gente procura um pedaço de uma dessas proteínas, a gente está detectando o antígeno do vírus. Como que isso acontece? Bom, o vírus, uma vez que ele está dentro do nosso organismo, ele começa a se multiplicar, né? Então, ele começa ali a replicar dentro das nossas células, e durante essa replicação, essas proteínas vão sendo liberadas, porque elas fazem parte do processo de replicação viral. Então, quando a gente está detectando um antígeno, a gente está detectando um processo ativo do vírus, a replicação viral, certo? Bom, por que é importante a gente detectar o antígeno? Qual que é a importância disso na epidemia que a gente tem hoje? A gente sabe que hoje o diagnóstico padrão ouro para o coronavírus é a PCR. Não temos dúvida nenhuma de que a PCR, o exame de biologia molecular, tem suas vantagens, é uma metodologia padrão ouro específica, só que a gente sabe que não tem como testar todo mundo por PCR, né? Isso é uma realidade que todo mundo aqui já está sabendo, né? Então, como que a gente vai testar essa população de uma forma mais rápida? É aí que entra a detecção do antígeno. O antígeno ele vai ser indicado naqueles primeiros dias iniciais dos sintomas, certo? A PCR, ela vai pegar desde o início da infecção. Mas a PCR, ela está demorando aí cerca de 2 a 6 dias para a gente ter resultado. Então, imaginem um paciente que chega num serviço de saúde e aí ele apresenta os sintomas, só que ele não vai ser testado para PCR no sistema de saúde porque ele não está em caso grave. Ou, se ele vai no sistema privado, por exemplo, ele pode ser testado, mas imagina se ele demora 6 dias para ter um resultado positivo. Então, entre 6 dias dele saber que ele está com a infecção pelo coronavírus, às vezes ele não vai se isolar. Às vezes ele vai continuar com a vida normal até que ele receba o resultado e ir para isolamento. Só que imaginem que em 6 dias, ele pode ter transmitido esse vírus. Então, a detecção de antígeno, ela vai permitir que a gente tenha um resultado mais rápido e que a gente possa tomar um antígeno desse paciente mais rapidamente. Então, a detecção de antígeno, da mesma forma que o NS1 é dengue, é um teste de detecção rápida. Então, a gente vai ter um teste que vai permitir que a gente tome uma decisão imediata para aquele paciente. Então, você fez o teste para detecção de antígeno e o teste deu positivo, você já isola esse paciente. Você já fala, meu senhor, o seu teste deu positivo, eu vou pedir que o senhor siga as orientações dos órgãos de saúde, CDC, OMS, próprio Ministério, e fique em isolamento por um período. Esse paciente, ele precisa fazer o PCR? Precisa. Para a gente poder notificar os casos, ele tem que fazer o PCR. Mas a gente já vai impedir que esse paciente ele transmita o vírus. A gente já vai tomar uma medida de isolamento desse paciente, certo?
O resultado positivo, então, ele é realmente positivo. Mas o que eu quero reforçar aqui é que o resultado negativo pode não ser realmente negativo. A gente tem algumas diferenças nessa. Um resultado negativo, não só para antígeno, como na própria pessoa ou na detecção de anticorpos, caso o paciente tenha um quadro compatível, ele tem que ser investigado, certo? E eu quero deixar aqui um pouquinho claro qual que é a diferença da gente fazer a detecção do antígeno e a gente fazer a detecção por PCR. A PCR, ela vai detectar o RNA viral, ela vai detectar o material genético do vírus. Então, desde que esse material genético ele esteja presente, a PCR ela é capaz de identificar e ser positiva, certo? Mas a gente pode ter PCRs positivas por muito tempo, porque ela vai detectar um RNA que está ali. Então, se a gente tiver um fragmento de RNA desse vírus, ele vai ser detectado, certo? Ao passo que o antígeno, a gente precisa do vírus estar replicando naquela região. Estão falando que o meu está cortando, mas eu estou fechando todos os áudios aqui. Se não estiverem conseguindo me ouvir, por favor, me informem. Um ponto muito importante que a gente tem que tratar para todos os testes de diagnóstico, a coleta da amostra. A coleta da amostra do antígeno, ela vai ser... Está cortando bastante. Pessoal, todo mundo com o áudio fechado no momento, tá? Continuar aqui, não se estender muito. Se vocês estão mexendo no áudio de vocês, eu peço, por favor, compreensão, tá? Mantenham o áudio desligado, tá? Mas está com o áudio fechado no momento. Bom, como eu estava falando, um ponto crítico desse teste diagnóstico é a coleta da amostra, né? Tanto para a detecção de antígeno quanto para a detecção do PCR, a amostra de escolha são amostras do trato respiratório, certo? Então, suave nasofaríngeo é o recomendado atualmente pelo CDC, pelo OMS, tá? Pelo Ministério, como amostra prioritária. Caso não seja possível, a gente pode realizar a coleta de outros tipos de amostras. Por que que é importante essa coleta das amostras? O vírus, isso já é conhecido, ele se replica no trato respiratório superior. Então, essa multiplicação viral que eu estou comentando, tanto com vocês, ela acontece no trato respiratório. É claro que os estudos, eles ainda estão em andamento. A gente não conhece completamente a biologia do vírus, a gente não sabe como ele se comporta completamente, é um vírus novo, os estudos estão sendo realizados à medida que os dias vão passando. Cada dia a gente tem nova descoberta. Mas o que já se sabe atualmente é que o vírus ele se replica no trato respiratório superior. Então, amostras, por exemplo, como sangue, como... Essas amostras não são... Colega de amostra da chão. Dá lá o jeito. Na casa. Essas amostras, elas não são adequadas para detecção. Eu fechei o áudio. Tanto para PCR quanto para detecção de antígeno. É muito importante que seja feita a coleta e o transporte e armazenamento correto dessas amostras, para que a gente sempre tenha a melhor qualidade possível do resultado, certo? Em relação
Ao antígeno, como eu falei, ele vai ser muito importante para a gente poder ter uma triagem, entre aspas, inicial desses pacientes. Então, o resultado positivo, a gente encaminha o paciente para casa, e aí a gente faz o resultado confirmatório, e o resultado negativo, ele requer mais investigação, certo? Mas ele vai ajudar muito a gente a desafogar e a gente poder triar a população de forma mais rápida. Tô fechando. Como ele está participando ali como ele é um processo de replicação viral, a gente recomenda, né, os órgãos recomendam que isso seja realizado nos primeiros dias de início de sintomas, certo? Eu não consigo falar para vocês aqui agora por quanto tempo esse antígeno fica positivo no trato respiratório, porque a gente ainda não tem informação. Como eu falei para vocês, é uma coisa que está sendo descoberta a cada dia. Então, no momento, a gente ainda não sabe por quanto tempo esse antígeno fica positivo. Então, eu não sei falar para vocês o período que vocês podem realizar a testagem. Então, eu não posso falar, realiza do 1º ao 10º dia. A gente ainda não tem essas informações. À medida que elas forem sendo divulgadas, os estudos forem sendo realizados, isso vai ficar claro. Mas, no momento, a gente não tem essas informações. O teste ele tem um alto valor preditivo positivo. Exato. O teste positivo ele é realmente positivo, né? Em relação à coleta e transporte de amostras, pessoal, é uma questão muito importante que a gente tem que abordar. E aqui, para todos os testes que vocês fazem, né? Seja ele a PCR, seja ele a detecção de antígeno, seja ele a sorologia. A coleta e transporte de amostras é muito importante. Vocês têm que seguir as recomendações dos laboratórios em que vocês estão realizando os testes. Então, se vocês forem encaminhar para um laboratório externo, é importante que vocês sigam sempre as recomendações desse laboratório. Cada teste, cada sistema, cada metodologia exige um tipo de amostra e transporte diferente, tá? Esse teste, então, da detecção do antígeno, ele vai ser indicado para os primeiros dias de sintomas. Os pacientes que estão sintomáticos, a gente faz a testagem, certo? Eu não posso afirmar para vocês ainda, como eu falei, o período de coleta. As recomendações da literatura científica até o momento não nos dão esse respaldo. Como eu falei, os estudos podem sendo realizados à medida que forem sendo feitas validações e a literatura técnica foi sendo atualizada, a gente vai atualizar essas coisas. Mas, no momento, a gente não consegue falar sobre isso, certo? Bom, o teste diagnóstico que a gente tem hoje... Sei que tem alguém ligado. Bom, esses são os testes que a gente tem hoje disponíveis, né, as metodologias que a gente tem disponíveis do teste do coronavírus. Então, a gente tem a PCR, a gente em breve vai ter os testes de antígeno e tem os testes disponíveis aí no mercado de IgG e IgM. Como eu falei, a PCR ela é um método mais sensível para o diagnóstico viral, sim, é o método padrão ouro, mas eu acho importante a gente comentar também que a PCR ela tem as suas limitações. Então, igual eu falei, o processamento da amostra, a coleta da amostra, isso também é muito importante. Tem alguns relatos na literatura, em revistas, que são muito bem conceituadas no meio acadêmico, científico, que falam que existem algumas diferenças de sensibilidade entre os tipos de amostra do PCR. Da mesma forma, como a gente ainda não conhece muito a biologia do vírus,
viral tem estudos que falam que ela varia. Então, hoje um PCR pode dar positivo, amanhã o PCR pode dar negativo nesse paciente. Então, essa testagem contínua é muito importante, né? E, além disso, além da detecção no início dos sintomas, a detecção precoce, tanto por PCR quanto pela detecção de antígeno, a gente tem também os testes sorológicos, que chegaram aí agora recentemente, né? Temos vários disponíveis de várias marcas, e eles vêm para auxiliar e complementar o diagnóstico da doença, do Covid-19. Como que a gente usa os testes sorológicos? Os testes sorológicos, como eu falei, eles vêm para a gente complementar um diagnóstico. Para a gente ter um teste sorológico, é necessário que a gente tenha a produção de anticorpos pelo paciente. Essa produção de anticorpos, ela demora um tempo, certo? Então, desde o início da infecção, a gente precisa de um tempo para o organismo produzir esses anticorpos. E, mais do que isso, produzir em níveis detectáveis pelas metodologias disponíveis, certo? Vários estudos têm mostrado que o melhor período para a realização dos testes sorológicos é a partir do 10º dia de sintomas, né? Eu tenho aqui alguns compilados de alguns testes para mostrar de alguns estudos, né? Onde eles relatam que os anticorpos começaram a ser detectados a partir do 10º dia de sintomas. Por que isso é importante? A gente tem que saber qual período que aquele paciente apresentava a doença para a gente saber indicar qual que é o melhor teste, certo? Então, se um paciente chega no seu serviço relatando que ele começou com sintomas há 2 dias, você não vai indicar para ele um teste sorológico, porque provavelmente você vai ter um resultado falso negativo. Então, saber qual que é, fazer essa anamnese do paciente, ela é muito importante para a gente poder indicar qual que é o melhor teste para aquela fase que o paciente se encontra. Os testes sorológicos, eles têm a detecção diferenciada dos anticorpos G e M, né, a maioria deles. É muito importante a gente fazer essa diferenciação. Primeiro, como eu falei, a gente ainda não sabe como que é a biologia do vírus. A gente não sabe como funciona completamente a resposta imune dos pacientes. O que a gente tem descrito em literatura, em órgãos oficiais, é que essa concentração de IgM ela pode persistir por um tempo e ela pode ser detectada concomitantemente com o IgG. Então, ela não é uma detecção isolada, no sentido de que ou eu tenho IgM ou eu tenho IgG. A gente pode ter as duas concomitantemente. Também não se sabe ainda como funciona a transmissão desses pacientes. Ainda não é descrito qual que é o período em que esses pacientes estão transmitindo o vírus. Então, desde o momento que eles se infectaram, a partir de quantos dias esses pacientes são capazes de transmitir o vírus. A gente ainda não tem essas informações. Essas informações estão sendo estudadas ainda. Então, as recomendações que a gente tem atualmente para a interpretação dos testes sorológicos é que, caso o paciente tenha um IgM positivo, ela poderia, teoricamente, ser liberada para voltar às suas atividades, uma vez que ela já estaria imune. Isso em teoria, porque, como eu falei, os estudos estão sendo realizados, a gente vai conhecendo o vírus um pouquinho a cada dia, mas os casos de reinfecção pelo coronavírus, eles, enquanto não têm sido descritos. Muito pouco descrito esses casos de reinfecção. Então, teoricamente, os pacientes que adquiriram imunidade contra o vírus não irão se reinfectar. Então, os pacientes com IgG positivo não estão aptos a voltar à rotina. E o IgM, como que a gente interpretaria? Como eu falei com vocês, o período de transmissão ainda não é completamente elucidado, né? Então, a gente ainda não sabe por quanto tempo essa pessoa é capaz de transmitir o vírus. Então, as recomendações que têm sido passadas pelos órgãos internacionais têm sido que, caso a sorologia IgM seja positiva, a gente deixa esse paciente ainda em distanciamento social, em isolamento, depois a gente repete
a sorologia desse paciente. Esse paciente continua positivo, a gente mantém ele ainda em isolamento até que ele apresente somente o IgG positivo. Como eu falei com vocês, está sendo estudado. Pode ser que isso mude? Pode ser que isso mude, à medida que a gente vai descobrindo essas funções dos vírus, né? Essas funções biológicas dos vírus. Mas como a gente não tem todo esse conhecimento ainda, a recomendação, vou falar um jargão aqui para ficar mais fácil, é prevenir antes de remediar. Né? Então, caso de IgM positivo, as recomendações são que esse paciente siga isolado, certo? Deixa eu passar aqui. Como eu falei com vocês, a gente compilou alguns dados em relação à sorologia. Os dados apontam que o melhor dia do início dos sintomas, que o melhor dia para a coleta da amostra seja a partir do 10º dia, mas é importante reforçar que isso ainda está sendo estudado. A gente tem relatos, como vocês podem ver, de pacientes com IgG positivo a partir de 20 dias. Então, o resultado negativo, pessoal, ele tem que ser confirmado depois. Então, o resultado do negativo espera ver se esse paciente apresenta clínica, se esse paciente tem o relato de contato, repete depois de alguns dias para ver, como eu falei com vocês. Não só a gente tem que ter a produção, mas a gente tem que ter a produção em níveis detectáveis. E como a gente não conhece completamente a resposta imune do organismo frente a esse vírus ainda, a gente não pode cravar o martelo sempre. São só sugestões baseadas na literatura do que seria melhor e mais efetivo até o momento. Certo? Pessoal, basicamente, como eu falei, eu não ia me estender muito, era mais para a gente falar um pouquinho da detecção do antígeno. Essas são as informações que eu tenho para passar para vocês no momento. À medida que a gente for tendo mais estudos, que as informações forem sendo atualizadas, a gente faz outros webinars desse para a gente sempre compartilhar a informação e ela está sempre atualizada, todo mundo está sempre em dia com as informações que a gente tem atualmente sobre o corona. Eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida que eu possa tentar esclarecer. Né? Tem como voltar no primeiro slide. Esse é do primeiro slide. Tem alguma dúvida que eu possa esclarecer, tentar esclarecer para vocês nesse momento? Por favor, perguntem aí no chat que a gente tem um tempinho para discussões aqui agora, compartilhar informações se vocês quiserem. Três meia 576 978. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu estou passando aqui pelas dúvidas de vocês, mas eu acho que a gente já respondeu a maioria.
Vamos lá. Encontrar IgG e IgM, não entendi essa dúvida. Queria saber se encontra realmente o IgG e IgM, porque até então eu estava lendo e não tinha encontrado nenhum anticorpo ainda, e agora eles fez esse teste com IgG e IgM. Quem está falando? Desculpa, deixa eu só fechar seu áudio para a gente não ter nenhuma interferência. Nossa, peraí, gente, não sei o que é. Nossa, deixa eu só tentar fechar o áudio dessa pessoa que está... Acho que fechou. Ótimo. A detecção, como eu mostrei para vocês alguns estudos, né, já tem sim detecção de IgM e IgG descritas, tá? Vocês mesmos, não sei se vocês estão acompanhando, na verdade, mas o próprio Ministério da Saúde, E essa detecção de anticorpos, né, é muito importante, que ela vai ser muito importante também no momento posterior da nossa epidemia, né? No momento que a gente está vivendo agora, é muito importante que a gente identifique mais rapidamente as pessoas no período inicial da doença, então aquelas pessoas que estão apresentando sintomas, aquelas pessoas logo no início, que a gente possa isolar para evitar essa transmissão, mas a gente saber o status imune da população é muito importante. Pessoal, não abram o áudio de vocês, por favor. Então, esse status imune da população, a gente saber isso vai ser muito importante em um outro momento, para a gente poder, como eu falei com vocês, a detecção do IgG, a gente saber se aquela pessoa está imune, se ela já teve contato com o COVID, isso vai ajudar muito. Primeiro, a gente determinar realmente quantas pessoas foram infectadas, porque hoje os números eles são um pouco subestimados, né? Todos os órgãos falam isso, porque a gente não testa todo mundo, né? Então, eventualmente, a detecção sorológica ela vai ser muito importante para a gente determinar o status imune da população, saber se as pessoas já podem realmente retornar às suas atividades sem risco, e também determinar quantas pessoas tiveram a infecção, mesmo que assintomáticas, quantas pessoas tiveram contato com o vírus para a gente poder ter uma dimensão melhor da epidemia. Mas isso em um momento mais para frente. No momento atual, é mais importante né, que a gente faça a identificação rápida dos casos, detecção de antígeno, PCR, e isole esse paciente e, eventualmente, a gente trie por sorologias para a gente determinar o status imune dessa população, desses pacientes. E é sempre muito importante a gente lembrar, pessoal, cada paciente é um paciente. Cada paciente tem uma resposta imune diferente, cada paciente responde diferente frente a uma infecção. Então, isso é uma sugestão, mas é uma média, né, baseada em todos os estudos que foram coletados, que foram feitos, é uma média. Mas lembre-se sempre que cada paciente é cada paciente, certo? Importante lembrar que conforme o organismo vai produzindo anticorpos, a carga de antígenos vai decrescendo. Na virologia básica, em teoria, seria isso que aconteceria, mas, como eu falei, a gente não sabe como que funciona a biologia desse vírus. A virologia básica seria essa,
mas a gente não pode afirmar que isso que isso é o que acontece aqui, né? Mas, teoricamente, na virologia, funciona mais ou menos dessa forma, mas a gente tem que esperar mais alguns estudos para a gente poder afirmar com certeza. E como eu falei, pessoal, lembrando aqui, né? A PCR, ela vai pegar um pedaço do vírus, né? Um pedaço do material genético. Então, mesmo que esse vírus ele não esteja em processo ativo ainda, essa PCR ela pode ser positiva, porque a PCR ela vai pegar um pedaço do vírus. Então, se a gente tem um pedacinho do RNA lá que se liga aos primers, aquela PCR vai estar positiva, né? Mesmo que esse vírus não esteja ainda em processo ativo. Mas, como eu falei, a gente não conhece o período de transmissão completa ainda do vírus, né? Então, a gente precisa de dados, mas isso sim acontece. A PCR continua positiva após a cura. Não sabemos informar ainda, não temos esses dados, esses relatos na literatura ainda. Mas que ela pode ficar positiva por um tempo, sim, devido a isso que eu acabei de falar com você. Deixa eu fazer um resuminho aqui, né, então, do que a gente falou. A PCR, ela é uma metodologia biologia molecular que vai buscar o DNA ou RNA do vírus. A detecção de antígeno, ela está diretamente ligada à replicação viral, né, ao processo de replicação daquela partícula viral no seu organismo, e a sorologia, ela está relacionada com a produção de corpos daquele indivíduo. Então, a gente tem um processo de resposta imune, que é um processo um pouquinho mais demorado, e a gente tem um processo ativo, a fase aguda, da replicação viral, certo? Tem alguma dúvida, pessoal? Ah, essas aqui são as referências. Tem alguma dúvida em relação a esse slide que eu posso ajudar? Alguém pediu para colocar aqui? Esse slide, na verdade, é um compilado que a gente... Alguém com áudio aberto, peraí que eu vou citar. Esse é um compilado de alguns estudos da literatura que nós fizemos, onde eles falam para a gente qual que foi o tempo médio da detecção dos anticorpos nos testes que eles fizeram, né? E a gente compilou esses dados de forma que a gente, com os testes... Esse material está disponível, vai estar disponível sim. Eu estou gravando aqui esse webinar, tá? Vai ficar disponível para vocês depois. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação aos testes, como fazer o antígeno, anticorpo, a PCR? Eu vou deixar aqui de uma vez o meu contato para vocês, né? Tem o meu e-mail e tem o meu WhatsApp, meu telefone. Vocês sintam-se à vontade de ligar, para me mandar um WhatsApp, para me mandar um e-mail,
tá? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, entrar em contato com a ECO, que a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre buscando informações de forma que a gente possa passar para vocês. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, né, a importância dos testes do antígeno, como que eles podem ajudar a gente nesse cenário agora da epidemia, na testagem rápida, né, da triagem rápida da nossa população, como utilizar eles, como utilizar os testes da PCR e como utilizar a sorologia também. Como eu falei, a gente está sempre disponível aqui na ECO para qualquer dúvida, qualquer tipo de informação que vocês precisem, que a gente possa colaborar, tá? Eu vou ficar aqui mais um pouquinho disponível, caso tenha algumas dúvidas que vocês queiram falar. Caso esteja claro, eu agradeço a presença de todos que participaram aqui com a gente. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente.